Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje tem como título Cultura no Joca. O tema da nossa aula é notícia e a habilidade que iremos trabalhar, coloca na tela, por favor. Identificar recursos estilísticos e semióticos presentes em textos jornalísticos e publicitários. A professora de vocês é a professora Andréia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo. Bom dia, 7º, professores e alunos. Hoje eu vou começar com um salve, porque senão o Antônio Augusto vai ficar chateado comigo. Ele pediu para eu mandar um salve para a Escola Narciso Pieroni de Socorro. Então, Escola Narciso Pieroni, um salve para Socorro, vocês, que hein? delícia, socorro. Vamos lá. Objetivos da aula. Interpretar e explorar o gênero textual notícia e suas características, e identificar e reconhecer palavras derivadas e compostas, e reconhecer a importância do processo de formação de palavras no que se refere ao significado e às flexões de número e gênero. A gente tem uma novidade agora. Pode colocar o slide, por favor. Olha só, conte para a gente o que você achou da aula agora. Olha que legal, agora você pode dizer o que achou das aulas. Você pode usar o QR Code ou entrar pelo link no final de cada aula e deixar sua avaliação e seus comentários. Esse slide se repete no final com o QR Code aí para vocês, certo? Vamos lá. As anotações. Na aula de hoje, então, exploraremos o gênero textual notícia e suas características, bem como abordaremos o assunto formação de palavras. É ainda uma introdução, ok? Esta aula é um subsídio e uma referência ainda à aprendizagem 4 do Caderno do Aluno, volume 2, certo? Vamos lá, então. Nós precisamos aí de levantamento de conhecimentos prévios, certo? Então, olha lá, são 3 questões. Primeira questão. Nesta pandemia, você está atento às notícias? Responda sim ou não, e se quiser colocar até alguma notícia que você tenha te chamado a atenção, pode até citar. Na 2, você tem recorrido a que veículo de comunicação para ficar informado? Você está assistindo o telejornal, você está lendo alguma notícia pela internet, você está comprando jornal, está comprando revista, onde é que você está recorrendo para ficar informado? E a terceira, quem são os super-heróis do nosso novo normal para você, certo? Segundo o seu conceito. Vamos lá, são 3 questões, coloquem 1, 2 e 3 para responder, para a professora Dani conseguir coletar as respostas. Vamos lá? 3 minutos para vocês. E aí, Dani, respostas? Temos. Primeiro eu comecei com a minha xará aqui, Daniele, escreve igualzinho meu nome. Colocou na 1, sim. 2, todos os dias no jornal. E 3, os médicos. O Kaique colocou sim, também para 1. 2, na TV. E 3, ele acha que ninguém. Tá. Guilherme, sim. Jornal e internet. E a 3, médicos também. O Matheus, ele coloca não, mas ele coloca que sim na TV. E 3, os médicos. A Laine colocou mais ou menos na 1, TV, e os médicos, os faxineiros, enfim, até ela mencionou Deus também, que é quem todo mundo cita, né? E recorre nesses momentos. Exatamente. Olha, vocês responderam muito bem essas 3 questões. Então, essa questão da pandemia de estar atento, cada um ia para um lugar mesmo, a gente já sabia, né, que as respostas seriam diversificadas. O importante é que vocês estejam atentos aí às notícias, e aí, pela resposta da 3, a gente percebe que vocês estão atentos, né? E aí, alguém colocou telejornal, né? A que veículo você tem recorrido? Você falou, A né? Daniele colocou Tá. jornal. Agora, Ok. quer ver uma boa? Ah. O Felipe colocou que o herói dele é o álcool em gel. Também, muito bom, personificou, muito bom, é isso aí. E quem são os super-heróis, né, do nosso novo normal? O que vocês colocaram dos médicos é o que a gente tem chamado, sim, de nossos super-heróis, os médicos, os enfermeiros, sim, os faxineiros, todos aqueles funcionários ou todas aquelas pessoas que estão trabalhando para que a gente, então, o máximo que a gente possa, a gente fique em casa. A Ludmilla até menciona os cientistas, né? Que eles estão Sim. tentando aí, já descobriram, né, uma vacina, estão testando, né, as vacinas agora. E
eu queria destacar também que os super-heróis também estão dentro da casa de vocês, né? Que são os pais de vocês, até vocês mesmos, muitas vezes, porque Ficando em casa, a gente está salvando alguém, não tá, Andréia? também Fazendo a isso. nossa parte, a gente está salvando alguém, de certa forma, se personificando como um super-herói. Uhum. E a gente sabe que por conta desse novo normal, quantos pais não fizeram, né, o maior esforço para fazer com que vocês conseguissem também acompanhar essas aulas, né, comprando ou um celular ou emprestando o celular para vocês, pais que ficaram desempregados, ou que por algum motivo ainda o salário foi reduzido e tudo mais, né, por conta de tudo que precisou acontecer, que também são os super-heróis, né? Então, considerem também os pais de vocês os super-heróis e também considerem os professores de vocês os super-heróis. Alguém colocou o professor aqui e tivemos até algumas respostas mais amplas, como, por exemplo, todos que não pararam de trabalhar, né? Os policiais, os mercados, Sim. as farmácias, porque muitos lá, quando nós paramos, continuaram trabalhando bem assim no ápice, né, da pandemia. Então, querendo ou não, foram super-heróis, sim. E um ou outro só mencionou o professor. Uhum. Nós que estamos aqui e os professores de vocês que estão trabalhando com vocês, então, remotamente também, né? Porque todos nós precisamos, fomos obrigados a aprender essa Nos nova adaptar, forma. né, Andréia? Isso, Não né? tá fácil para ninguém. E, ao mesmo tempo, nos tem trazido muito conhecimento, né? A gente tem aprendido muito. Então, parabéns também a todos nós, professores, ok? Vamos lá. Eu fiz essas questões para vocês porque eu trouxe um texto, né, do Joca, da parte de cultura no Joca, que se chama o seguinte, pode colocar para eles o título. Pintura de artista britânico retrata enfermeiras como super-heroínas. Ok? E aí, pode passar a imagem, o próximo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem, mas detalhadamente mesmo, tá? Porque depois eu vou fazer perguntas também sobre ela. Depois você vai descrever, para quem não consegue enxergar. Ah, vamos, tá? Primeiro Acho você vai que fazer eles analisarem, né, para levantar ideias, e depois você descreve. isso. Tá. Depois eu volto nessa imagem, eu vou para o texto e volto, porque o texto fala um pouquinho, mas daí eu volto na imagem. Ok, produção? Tudo bem? Vamos lá, então. Ao texto agora, ó. Eu coloquei um slide. Volta só um pouquinho no outro. Eu coloquei só para vocês saberem como ficou essa diagramação no jornal. E aí eu trouxe para vocês o texto didatizado aí para o slide, ok? Vamos lá, então. Ó. Cultura no Joca. Um menino brinca com seus bonecos de super-heróis, enquanto figuras tradicionais como Batman e Homem-Aranha ficam guardadas no cesto. O garoto se diverte com o boneco de uma enfermeira representada como uma super-heroína. A pintura, entregue ao hospital da Universidade de Southampton, acho que é isso, hein, Ana? Na Inglaterra, em 6 de maio, é uma homenagem do artista britânico Banksy, dos profissionais de saúde em meio à pandemia do Covid. Então, vou parar um pouquinho aqui para falar para vocês. Então, viram um menino brincando com os bonecos, né, que são os super-heróis, mas ele retira ali a enfermeira, que é para ele, então, a super-heroína. Então, tem toda aí. A gente está num contexto de pandemia, então, está super contextualizado isso, ok? E aí, continuando. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Espero que esta pintura ilumine um pouco esse lugar, mesmo que a obra seja em preto e branco, escreveu o artista em um bilhete para os funcionários. Então, esse foi o bilhete do Banksy. A obra foi pendurada em um vestiário perto do pronto-socorro e ficará lá até o outono, primavera no hemisfério sul, quando será leiloada para arrecadar dinheiro para o hospital. No Twitter, Paula Head, a executiva-chefe da instituição, postou a foto da pintura. Um pano de fundo e inspirador para parar e refletir sobre esses tempos sem precedentes, escreveu ela. Então, essa foi a notícia, certo? Aí eu coloquei para vocês também. Pode colocar o próximo slide para a gente falar quem é o Banksy.
Olha lá. Banksy é o pseudônimo, né, um nome inventado por alguém, de um grafiteiro que ganhou fama mundial por fazer pinturas ou intervenções artísticas em locais públicos como muros e ruas. Conhecido pelo perfil misterioso, ele nunca revelou seu nome verdadeiro e rosto. Geralmente, Banksy usa máscara quando vai fazer algum trabalho fora de casa. Então, a gente falou já quem é o artista, a gente falou da notícia e a gente falou um pouco do quadro. Pode voltar um pouquinho lá no quadro para eles? Eles ficam vendo. Pode fazer isso, produção? Eles ficam vendo a pintura enquanto a gente vai falando. Eu vou falando um pouquinho para eles prestarem atenção, tá? Olha só. Atentem aí. O quadro, né, a pintura, ela está em preto e branco, né, na maior parte. Então, prestem atenção o que vai ser sinalizado aí com alguma cor. Tudo tem uma intenção. Reparem bem no vestuário do garoto. Reparem bem onde estão os super-heróis, né? E a gente pode até depois pensar numa releitura para isso, tá? Como atividade. Mesmo que eu já tenha colocado uma aqui, a gente pode pensar em alguma releitura para isso. Vamos lá, seguindo. A próxima são agora duas questõezinhas. Vamos lá. O texto lido é um conto, uma reportagem, uma notícia ou uma entrevista? Então, na primeira, é só colocar A, B, C. Só ver quem está ligado, né, Andréia? Isso, A, B, C ou D. Vamos lá. E a 2. De acordo com o texto, responda às perguntas: o que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? E por que aconteceu? De repente, você consegue escrever tudo como se fosse um parágrafo só. E eu sei que um parágrafo curtinho, tá? Você consegue fazer isso. Vamos lá, 2 minutos, porque a primeira é facinho. Vamos lá? Vamos lá, Dani? Respostas? Vamos. Então, é o seguinte. Na 1, a maioria colocou notícia. Mas o Gabriel, o Pietro e a Maria Isabel colocaram reportagem, colocaram a B, tá? E a 2... a Lavínia colocou na A. De acordo com o texto, responda as questões. O que aconteceu? Ela colocou um menino, brincava com a enfermeira como super-herói. A Maria Eduarda colocou na B. Onde? No hospital. Quando? Ela colocou na pandemia. E C. Por quê? Por conta do Covid. Já a Carolina colocou que o que aconteceu. Um cara desenhou uma enfermeira de super-herói no quarto, não sei, para inspirar as enfermeiras, de repente. Eles estão tentando responder a 2. A Letícia colocou: o garoto deixou os super-heróis de ficção do lado por ter sido na casa dela. De repente, ela não conseguiu explicar bem, né? O Breno colocou na A, da 2, artista de quadro para o hospital. E B, na Inglaterra. Ele conseguiu colocar o local. É isso. Tá. Aí temos outros aqui, deixa eu ver. O Guilherme. Desenho da enfermeira na A, B no hospital. A C ele colocou que não sabe, e a D por causa do Covid. Tá, então vamos lá. Eu vou falar a primeira. E depois eles vão projetar para vocês a segunda questão, a resposta, que também tem a primeira, e aí eu vou falando para vocês o que vocês comentaram. Eu vou comentando de acordo com as respostas. A primeira, o texto lido, é uma notícia, não é uma reportagem, ok? Ela é curtinha, ela traz as respostas que nós vamos verificar agora na questão 2, tá? E aí vocês confundiram. Eu reforcei a imagem, porque a imagem acompanhava o texto. Aliás, que o texto era sobre a imagem, né? Então, tendo a imagem, ficaria muito mais fácil. Mas a gente não contou uma história aí, né? E eu percebi que vocês foram respondendo contando história. Então, vamos prestar atenção nisso. Eu acho que o Guilherme que conseguiu se atentar para a notícia mesmo, o que aconteceu. Isso. Eu acho que alguma outra pessoa falou de um Tiago artista, também né, colocou, que fez o pintor fez uma obra retratando uma enfermeira como heroína em uma praça. Ele colocou em uma praça. Tá. A gente sabe também que vocês estão sem o texto, embora acompanhando, que fica difícil, mas vamos prestar atenção. O importante é tentar responder, né, Andréia? A gente nem está questionando isso, não. A gente só precisa esclarecer, né? Sim. Vamos lá, então. A questão 2 agora. De acordo com o texto, responda as perguntas, né? Então, o que aconteceu? Essa foi a primeira pergunta, certo?
Uma pintura que retrata enfermeiras como super-heroínas foi doada a um hospital universitário. Isso foi o que aconteceu. Onde aconteceu isso? Em Southampton, na Alemanha. Certo? Na Inglaterra. Desculpa, na Inglaterra. Eu estou lendo Inglaterra e falei Alemanha. Na Inglaterra. E Dois países lindos, tá tudo certo. Tá ali. Ó, e a letra C, no dia 6 de maio, certo? E a letra D, a doação é uma homenagem ao artista, do artista britânico Banksy aos profissionais de saúde em meio à pandemia de Covid. Então, olha só, a gente precisava... Eu posso fazer um comentário? Pode. Eu achei interessante porque na C ninguém colocou dia 6 de maio, mas eles começaram a fazer meio que inferências, né? Então, por exemplo, na pandemia, durante a pandemia... De alguma forma, eles foram Exatamente. prestando atenção, né? Eles começaram a inferir em cima do que estava lá, né? Tá. A gente sabe que fica difícil quando não tem o texto, tá? Mas depois dá para reassistir aí a aula e prestar mais atenção, não tem problema Até procurar nenhum. o texto no Jornal do Joca? Sim, a gente está usando bastante o Joca, vocês perceberam, né? Então, a gente respondeu na 2, o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. Eu estipulei essas 4 questões, certo? Que normalmente são as questões que fazemos para a notícia, né, Andréia? O que, quando, onde, com quem, de repente. Isso, ainda poderia ter colocado mais umas 2, mas eu fiz a opção de colocar só 4, ok? Vamos lá. As outras 2 questões agora. Qual será o futuro dessa obra de arte? E a 4, o que a pintura representou para a instituição? Vamos ver se vocês lembram. Qual é o futuro? Para que essa obra foi colocada lá? Né? Fora o motivo, né? Fora o porquê, mas ela tem uma finalidade. E o que a pintura representou para a instituição? Vamos lá? 2 minutos para vocês. Dani? Então, vamos lá. O Cauã colocou que vai para doação a obra. Agora, o Pedro, o Eric... colocaram que ela vai ser leiloada e a Aline ainda acrescentou, vai utilizar o dinheiro para o hospital. Outros colocaram isso também, tá? E o Eduardo colocou, ela vai ficar pendurada até alguém retirar. A Cleonice colocou uma resposta, ela será leiloada para arrecadar fundos para o hospital. Muito boa a resposta. Agora, na 4, alguns colocaram inspiração, como a Daniela, e o Fernando colocou esperança. E aí, pouquíssimos responderam a 4, Deia. A maioria colocou inspiração, quem respondeu. Tá. Não, eles pegaram. Na verdade, a executiva-chefe disse isso mesmo, né? Que é um pano de fundo inspirador para parar e refletir sobre esses tempos sem precedentes, né? Então, vamos lá, conferindo as respostas. Na terceira, acho que você colocou bem aí, né? Os alunos que responderam direitinho. Só um que falou, acho que um falou doação, né? Mas a doação foi feita. Agora, qual a finalidade dessa doação, né? Então, que a obra ficaria no hospital até outono, quando será leiloada para arrecadar dinheiro para a própria instituição. Então, alguém mencionou outono aqui também, que passou rápido e eu não consegui pegar o nome, mas teve alguém que aprofundou também a resposta e lembrou quando. Foi lembrando, tá. Então, quem fez a resposta bem parecida com essa, ok, estava tudo certo, e alguém fez uma resposta bem completinha que você leu, né? Uma das Leonice, últimas. eu acho. Isso. E a 4, o que a pintura representou para a instituição, que nós já falamos, então foi isso mesmo. Ela é uma inspiração. E ela pode representar, sim, a esperança, né? Até porque a gente está chamando aí de super-heroína as enfermeiras, né? A gente tem mais questão sobre isso, não vou falar mais. Vamos lá. Mais 2 questões. O que Banksy quis retratar em sua obra? Essa é uma. E a questão 6. Por que os profissionais de saúde têm sido considerados super-heróis? Então, o que o autor da obra quis retratar e por que os profissionais têm sido considerados super-heróis. Agora eles vão até justificar que eles mencionaram lá no começo, né? Isso, dá para juntar aí umas respostinhas. Vamos lá, 2 minutos. Então, vamos lá. A Alane e o André colocaram na 5 aí que ele quis retratar a alegria. A Isabela colocou que ele quis retratar a importância dos médicos, enfermeiros. A 6, o Gabriel, a Lúcia, o Renan, o André, muitos outros, a Lúcia, o Cleiton, colocaram salvar vidas, porque os profissionais de saúde têm sido considerados super-heróis, porque eles salvam as vidas. Tá. Vamos lá, então.
Vocês colocaram direitinho. Vamos colocar o conferindo respostas que eu vou falando junto. Então, olha lá. O que Banksy quis retratar em sua obra? Banksy sobrepôs a importância do profissional da saúde, que está sendo um super-herói de verdade, a qualquer outro super-herói da ficção, mesmo que para uma criança. Então, vejam, a gente precisa ressaltar isso. Era uma criança. Então, no olhar da criança, no senso comum, não existe super-herói mais importante do que os que a gente conhece, Batman, Homem-Aranha, entre outros, mas olha só, a própria é uma criança, é no olhar da criança. Então, até uma criança percebeu a importância dos profissionais da saúde, né? Representados aí pelas enfermeiras, né? Por uma enfermeira. E na questão 6, por que os profissionais da saúde têm sido considerados super-heróis? E aí também responderam direitinho, os profissionais da saúde têm sido considerados super-heróis porque estão se expondo ao risco de contrair o novo coronavírus ao cuidar dos infectados pelo Covid. E salvando vidas. Salvando, exatamente. O que faz um super-herói. Isso. Então, eles, assim, vocês entraram bem na interpretação e foram seguindo. Às vezes, um pode se aprofundar um pouco mais, o outro ficar mais raso na interpretação, mas isso porque depende da ativação de um monte de conhecimentos aí para você chegar na interpretação, né? Não é o que está lá, vou sempre reforçar. A interpretação se dá, a construção do sentido, na verdade, se dá na interação texto-leitor. E aqui nós tivemos a notícia, né, como texto, nós tivemos a imagem como texto, e aí, nessa interação de vocês com texto verbal e texto não verbal, vocês puderam fazer a construção do sentido, ativando já os conhecimentos que vocês têm, certo? Então, vamos lá. A próxima agora, questão 7 e questão 8, acho que dá para fazer no aberto, Dani, não dá? Pode ser. Então, pode abrir o chat? Isso, por favor. Porque a questão 7 eles vão responder só se é verbal, não verbal, misto ou multimodal. Já vou ler a questão. E na 8 é que eu gostaria, então, que vocês fizessem aquelas respostas que vocês têm feito, tá? O que chama a atenção e por quê? Mas vocês sempre têm feito umas respostas mais longas, bem elaboradas, certo? Mesmo que seja no chat, vocês têm feito direitinho. Então, a questão 7, ó. A pintura é um texto que se utiliza da linguagem verbal, não verbal ou mista ou multimodal, né? A maioria aqui já tem resposta. Já tem resposta? Leonardo, Isabela, Cauã, Taylor colocam verbal. A Esther coloca mista, mas a Ana, o Leandro também colocam verbal. Ó, a pintura é um texto que se utiliza de que linguagem? Quando é que eu tenho linguagem verbal? Eu preciso ter palavras, né? Na pintura eu não tenho nenhuma palavra. Então, eu tenho uma linguagem não verbal. E não tenho mista, por quê? Porque eu não estou misturando palavras Temos duas. e imagens. Oi. Bruna, não verbal. Meu Deus, como é que eu leio esse nome? Chascarayan. Se eu li errado, perdão. Colocaram não verbal. Ok, não verbal, hein? A questão 7 Rafael, não verbal. Gustavo. É que demora para ir subindo, né, Deia? Tá. Mas muita gente colocou verbal, então é importante você pontuar mesmo. Ó, verbal é só se eu tenho palavras, tá? Eu não tenho palavras aqui. E a mista é quando eu tenho a junção da imagem, ou da fotografia, ou de uma escultura, mas que eu tenha, junto a isso, as palavras, certo? O fato de eu ter uma notícia de um lado e a imagem do outro são dois textos diferentes, tá? Eu não posso dizer que ela é multimodal, tá bom? E a 8ª, na pintura, o que lhe chamou a atenção e por quê? A Larissa colocou a consciência da criança. O Daniel colocou o menino brincando com a médica. Não sei por quê. Tem que tentar o porquê. Tô caçando as 8ª aqui que eles responderam. O Bernardo colocou o Homem-Aranha na lixeira porque ele é o meu super-herói fictício favorito. Então, olha o que chamou a atenção para ele. Sim, tá certo. Né? A Maria Luísa, o desenho e o que ele expressa. Tentar, de repente, elaborar melhor o que ela quis colocar, né, Deia? O Guilherme, o menino brincando com a enfermeira, pois enfatiza o fato da enfermeira ser uma super-heroína.
Adoro quando eles usam algumas palavras assim, Uhum. bonitas. E aí as respostas estão subindo, tá, gente? Não fica bravo, não, que às vezes ele fica no leminha, tá subindo. Uhum. Tá, Rodrigo, menino brincando com a enfermeira porque não é comum dentre tantos super-heróis que tinham. entendi. Tá. Então, vocês prestaram atenção, sim, numa coisa importante aí. Que pode ser um cesto de lixo, mas também pode ser só um lugar onde ele coloca os brinquedos. Alguém colocou lá no começo que ele estava dentro de casa. A impressão é essa mesmo, que ele está brincando com dentro de casa, né? Você não tem um cenário como se fosse respeitando o isolamento, né? Ele está brincando dentro de casa, ele está sozinho, A né? Maria Luísa colocou que ela se atentou, inclusive, para a cor que tinha Muito bem, lá na exatamente. enfermeira. A única cor aí é a cor aí do símbolo da saúde, né? Vamos dizer assim. É a única cor, que é o vermelho. O resto está tudo em preto e branco, né? Muito, muito bem. E aquele que gosta de super-heróis, por que que ele se atentou? Porque ele deve ter pensado, poxa vida, o super-herói está lá no lixo, Falou do né? Homem-Aranha, né? É, O Homem-Aranha tá no lixo. Uhum. Então pode ser também, né? A gente não está... Cada um, na verdade, quando vê uma imagem, se identifica com alguma coisa Isso. de imediato, né, Andréia? Aham. Depois a gente vai construindo conhecimento quando a gente vai analisando melhor. De novo, dependendo do conhecimento de cada um, né, de como cada um recebeu isso, vocês foram se fixando nos detalhes diferentes, né? Sim. Então vamos lá. Muito bem, gostei dessas duas respostas aí. Agora, pode até passar. Isso, já está na 9, ó. No texto, questão 9. No texto aparecem as palavras super-heroínas, super-herói, pronto-socorro e executiva-chefe. O que há em comum entre elas, quanto à forma como se apresentam? O que há em comum entre elas, quanto à forma como se apresentam? Eu não deveria ter ponto de interrogação aí no meio, hein? Era só vírgula e pronto. Vamos lá? Você Dá para quer fazer no aqui? aberto? Tá aberto? Chat? Tá aberto. Então pode, se eles É responderem, que já vai eles falando. ainda estão na outra. É que demora para subir, né? Hum. Ainda não temos resposta dessa. Quer fazer a 10 enquanto eles respondem a 9? Ó, vamos pensando na 9 e vou fazer a 10. Quanto à formação, essas palavras são simples, porque são formadas por um radical apenas, ou elas são compostas porque formadas por mais de um radical? O Cleiton colocou na 9 para ele, na opinião dele, é porque elas são importantes. A Maria e Ana colocou todos têm o mesmo objetivo. Ó, é A quanto Ana à Carolina. forma, hein? Quanto à forma como se apresenta. Eles estão no sentido. Tá. A 10, o Miguel colocou era para assinalar? Ele colocou a primeira. Era para assinalar? Sim. Ele colocou a primeira. Na 9, o Samuel também colocou a primeira. Na 9, eles estão indo pelo sentido, daí não... Tá. Alguém colocou verbal, a Olga. É melhor você tentar responder mesmo Então por vamos conta lá. do Coloquem tempo. a 9 e a 10 para a gente falar por conta do tempo. Eu vou falando porque tem uma explicação na sequência. Pode colocar o conferindo respostas. Então, no texto, aparecem as palavras super-heroínas, super-herói, pronto-socorro e executiva-chefe. O que há em comum entre elas, quanto à forma como se apresentam? O que acontece? As 4 são ligadas por meio do hífen. Por quê? E elas apresentam 2 radicais. Alguém certo? colocou palavras compostas. Isso. João Então, Vitor. ok, então são palavras compostas, apresentam 2 radicais e essas daqui, no caso, são ligadas por hífen. A questão 10, quanto à formação, essas palavras, então, são o quê? Compostas, formadas por mais de um radical. Mas vocês devem estar aí, às vezes, na dúvida do radical, né? Eu vou... Rebeca também colocou compostas. Tenham paciência, gente, que às vezes demora para subir, né? Tá, eu vou passar esse slide, eu vou para o próximo, porque tem uma explicação, tá? Eu só vou comentar da questão 11 e da questão 12. A questão 11 era para vocês dizerem se essas palavras eram substantivo, adjetivo ou verbo, e elas são, então, substantivos, são substantivos compostos, né? E a 12, essas palavras são, pois, substantivos compostos. Como se flexionam no plural as palavras pronto, socorro e executiva-chefe, né? Pronto-socorros, executivas-chefes, ok? Vou passar rápido para ir para a formação de palavras, que é só uma introduçãozinha. Era só para vocês entenderem, na verdade, que nós temos as palavras primitivas e as palavras derivadas. As primitivas não se originam de outras, as derivadas sim. E aí, voltem depois, assistam de novo, a professora vai ter o
o slide e vocês vão prestar atenção. Por exemplo, primitiva, flor, derivada, floreira, floricultura, florista e assim por diante. É só para a gente dar uma introduçãozinha, tá? E aí vocês vão perceber que em flor, a palavra flor, que vai ser o radical, aí a parte mais importante, ela vai se repetir nas derivadas, tá? A gente vai continuar isso nas outras aulas, tá bom? Eu volto para vocês esse trechinho. E vou direto lá para o QR Code que vocês precisam acionar, ok? Ou pelo link. Isso, ou pelo link e responderem como foi a aula de hoje, que na verdade ficou corrida, ok? E a última era só o bons estudos e até a próxima para vocês. Um beijo para vocês, até amanhã. Obrigada, Dani. Obrigada, Deia. Beijos, alunos. Até.